Olá, que prazer esse encontro outra vez com você. Todos nós queremos ser bonitos, ter uma aparência boa. Queremos, talvez pelo amor próprio, aparentar ao outro e para nós mesmos, no espelho, de que temos uma fachada legal. Uns nascem privilegiados, outros não. E ao longo da vida, por questões outras, né, de vaidade excessiva ou de necessidade mesmo, começam a precisar de alguns retoques. Só que uns retocam muitos, outros retocam com profissionais não especializados. Isso dá problema. E é sobre isso daí, sobre estética. Como fazer para você ter uma aparência boa, saudável, mas sem problemas de saúde. Fique ligado neste Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. E para falar sobre tudo isso, para explicar, para ajudar, para orientar, está comigo aqui a Sui Siqueira Peclar. Muito obrigado, prazer te receber aqui. Olá, tudo bem? Prazer é todo meu, né? Poder estar aqui com você, Cassim, e explicar, né, para a população, para a comunidade, né, o que é realmente estética, né, o que é saudável, o que não é, como escolher esse profissional, né, o que fazer, né, o que está demais, né, o que é esse procedimento natural e procedimentos exagerados. A Sui Siqueira Peclar, ela é enfermeira com especialização em estética avançada, está terminando agora, o mês que vem, o doutorado dela em ciências da saúde. Vamos começar isso daí. Por quais razões as pessoas procuram sua clínica? Bom, por ser especialista, né, na estética avançada. Primeiro porque eu tenho uma carreira já, né, docente também. Né, desde 99 eu sou professora e desde 2009 eu sou professora do ensino superior, né, então isso acaba trazendo também uma credibilidade, né, já estou no mercado aí da docência há muitos anos, fiz a transição de carreira em 2021, né, e realmente assim total, né, para estética, deixei inclusive instituição de ensino superior em 2023, né. Fiz meu mestrado, estou terminando aqui o doutorado em ciências da saúde. Então, assim, um dos motivos que eu acredito que as pessoas me procurem, né, inclusive como profissional da saúde, como professora, é por essa história, né, por ser uma pessoa que está em constante aprendizado. Né, participo de vários congressos nacionais, congressos internacionais, sou palestrante, né, já escrevi também livro, estou pronta para escrever um outro agora, justamente sobre estética, então publico artigo científico, então assim, é por justamente me acompanhar. Pela bagagem. Isso, pela bagagem isso, acadêmica. Científica, né? Então, é isso que realmente eu acredito que as pessoas me procurem. Sim, mas os seus pacientes, né, ou os seus clientes, quais as preocupações deles quando procuram a sua clínica? Bom, a preocupação é de fazer os procedimentos de uma forma natural, né? Não ficar mudar o seu rosto. Eles querem fazer um procedimento estético, tanto homens quanto mulheres, mas estão preocupados com a naturalidade. Né? Então, eles já sabem, né, quando veem meu Instagram, né, já sabem que eu não trabalho com procedimentos exagerados. Então, eu atendo às queixas do meu paciente, mas eu quero que ele saia do meu consultório se sentindo melhor que entrou, porque geralmente eles não estão gostando do que veem, né, no espelho. Sentem uma necessidade de estarem melhores, né, na sua aparência, na sua autoestima, na sua qualidade de vida. E sabem que não querem sair com bocas exageradas, rosto, né, quadrado, né, algo assim que a pessoa saia dali e um colega, um familiar fala, nossa, né, nem parece que é você mais. Sabe? Então, assim, eles têm essa grande preocupação. E a sua clientela é o quê? Homem e mulher? 99,99 mulher. Bom, mas até tem 0,001 Isso, homem. Homens querem o quê?
Um botox, né, que é a toxina botulínica, né, querem tirar as ruguinhas, querem ficar com um aspecto mais jovial. Alguns já estão procurando fazer um bioestimulador de colágeno, porque a pele vai derretendo, vai ficando flácida, então se preocupam, né, mas a maioria é para botox, os homens. Uhum. Querem mudar alguma coisa ou não? Não, querem ficar mais jovens. Mais jovens. Mais jovens. A preocupação é isso daí? Isso, a preocupação é rejuvenescimento. Tem alguma idade básica? Básica não, pelo menos assim, é uma faixa em que esses homens mais procuram você? Sim, 40 mais. 40 mais. Isso. As mulheres não? As mulheres, a maioria também é 40 mais. 40 mais? Sim. Até eu acredito por conexão, né? Porque eu sou uma mulher de 50 anos. Então, eu acredito que tem essa conexão maior com pessoas de 40 mais. Elas chegam... eu falo elas porque você está dizendo que é mais de 99% da sua clientela. Elas chegam pedindo para você dar alguma sugestão, ou elas já chegam com uma ideia daquilo que querem? Muitas já chegam com uma ideia, tá? Mas aceitam passar pela avaliação, né? Porque eu faço uma anamnese, coleto todos os dados, né? Sobre saúde, sobre como está a saúde dela. Porque a pessoa que procura estética, ela tem que estar bem, ela tem que estar saudável, né? Então, esse é o primeiro ponto. E depois eu vou fazer a avaliação. Né? A partir da avaliação que eu vou fazer um planejamento de tratamento, um plano de tratamento. Aí sim, né, muitas acatam o plano de tratamento, porque afinal de contas, é lógico que eu tento encaixar a queixa dela, né, com o meu tratamento. Então, eu equilibro os dois, para também atender a expectativa da minha paciente. Tá? Então, na maioria das vezes, elas chegam livres, assim, né, de algum preconceito, realmente para que eu faça o plano de trabalho e a gente... Você faz um antes e depois para que o cliente possa se comparar? Sim, faço antes e depois. Esse é muito importante. Né? O profissional, ele sempre tem que fazer o antes e depois. Né? Inclusive, quando eu ensino meus alunos, eu sempre toco nessa tecla. Muitos esquecem, né? Já vão no procedimento ali, afoites para fazer logo. Mas é muito importante que se faça essa comparação. Até mesmo para a paciente ver. Né? Porque muitas não, elas te ligam depois. É muito comum o paciente retornar e falar assim, nossa, parece que eu não vi nenhuma alteração, né? Parece que eu não vi, o que eu não fez uma mudança como eu queria, né? Então, quando ela vê o antes e o depois, ela fala, nossa, mudou muito, né? Então, assim, é muito importante, até porque é um documento, sim, né? Mas também para o paciente ver. Essa preocupação com a aparência é interessante, né? Todos nós queremos ficar bonitos, né? Bonitos Sim. no sentido estético muito pessoal, né? Eu acho que eu estou bonito, eu acho que estou feio, eu quero ter saúde e legal. Mas é claro que tem algumas coisinhas que acabam incomodando, né? Tem até uma história eu ouvi um cirurgião plástico, ele dizendo que o paciente chegou lá, ele fez uma conversa com ela e de repente ele perguntou, queremos esse narizinho seu, a gente pode arrumar. Não, doutor, estou vendo aqui porque minha orelha acha um pouco diapano e tal. Ele aí aprendeu que não toca nesse assunto, né? Não tente avançar. Sim. A paciente é que tem que saber onde é que aquilo incomoda. Justamente. Não incomodava. Isso. Né? Então, você trabalha com aplicações. Sim, eu faço isso. Eu trabalho com procedimentos que eu injeto, né? Eu injeto produtos, né? Como toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores e outros. A gente tem acompanhado muito notícia de pessoas sem especialidade, tem assim um título qualquer, de um cursinho qualquer, que acabam se aventurando nisso daí, e como elas não têm custo nenhum para fazer a formação que tem, também não tem custo nenhum para fazer o trabalho que oferecem. Sim. Acaba sendo um preço muito diferente do preço de uma clínica especializada. Isso dá um problema e acaba colocando assim uma nuvem sobre as clínicas de estética. Sim. Como é que vocês reagem a isso? Bom, primeiro, é muito importante, né, estar falando sobre isso, porque muitas pessoas procuram não pela qualidade, e sim pelo valor.
né? Então, assim, fica um alerta, porque é impossível você fazer uma toxina botulínica no preço de R$400, né? Então, eu sempre falo, duvidem desse produto, duvidem desse profissional, porque é algo impossível, não fecha a conta, né? Então, o que a gente pede? Que o paciente, né, que a comunidade, quando ele desejar uma mudança, procurar um profissional, ele tem que ir nas redes sociais, ele tem que saber qual que é esse profissional. É uma enfermeira? Qual que é o número do conselho dela? Deixa eu acessar, deixa eu ver se isso é real. Ela é especialista, né? Ela tem essa especialidade, ela tem todo esse conhecimento, né, que eu preciso, tá? Então, isso é muito importante. Então, nós não podemos, né? Eu também sou consumidora da estética, né? Então, é lógico que se eu for procurar um profissional para fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, eu quero saber se realmente ele é médico. Primeiro, ele é médico, né? Segundo, ele é especialista nessa área, né, de cirurgia plástica. Eu vou procurar saber, ele tem algum processo, né? Tudo isso eu tenho que saber em relação ao profissional. Vou ao dentista. Então, assim, é qualquer profissional. Eu tenho que saber toda, né, essa vida profissional dele. Se ele realmente é aquele profissional que ele está falando, né? Se ele tem um conselho, se ele segue as normas, se na clínica onde ele atende, né, tem o alvará, né, sanitário, quem que é o responsável técnico dessa clínica. Então, tudo isso. No seu caso, a sua clínica ela não precisa ter uma sala de emergência, ou precisa? Não precisa. Pelos seus procedimentos? Não precisa ter uma sala de emergência, mas é muito importante que eu, como profissional da saúde, né, uma profissional da estética, eu saiba identificar complicações e intercorrências e agir. Tá? Rapidamente, para que eu não possa trazer nenhum malefício para o meu paciente. Esses produtos injetáveis, eles apresentam reação? Podem apresentar reações? Podem, mesmo que sejam biocompatíveis, e muitos deles são absorvidos, né, pelo organismo, podem ter. É raro, mas podem ter. Tá? Então, pode ter uma reação alérgica, né? Pode ter uma reação àquele produto, sim. Você disse que o estado de saúde do paciente é importante. Deve ser importante para qualquer tipo de procedimento com a saúde. Você pede algum atestado dessa condição física do paciente? Eu peço para que o paciente, na minha anamnese, tem todos os questionamentos em relação à saúde, né? Então, e eu pergunto também, questiono se ele fez exames, né? Dentro de 6 meses, né? Se ele fez alguma cirurgia, se ele toma alguma medicação, se ele tem alergia. E quando ele tem esses exames, eu peço para ver. Que substância é essa que colocam, que dá tanto problema? Querem tirar a ruga e colocam, daí a pouco pode dar infecção. A gente vê nessas notícias todas a pessoa com o rosto porque teve que tirar, deu inflamação, deu uma infecção, né? Mais que inflamação, deu infecção, precisou fazer um procedimento já médico mesmo. Que substância é essa? Bom, existe uma substância que é muito utilizada, né, pela área médica, que é o PMMA. PMMA. Isso. Ela não está proibida? Ela está proibida, né, dependendo da quantidade que é utilizada, tá? E somente os médicos poderiam utilizá-la, tá? Mas o PMMA, ela é uma substância, vou falar assim, bem de uma forma simples, como se fosse um plástico. E não se sabe, na verdade, qual é a reação desse produto no corpo com o passar dos anos, né? Alguns que já colocaram PMMA, porque antes só existia PMMA. Então, muitos não tiveram nenhuma reação, mas alguns, sim, tá, com processos infecciosos, né, retirada de partes, né, de músculos, por exemplo, da face, músculos do glúteo, porque realmente teve um processo infeccioso. Sim, e você trabalha com PMMA? Não. Não. Isso daí é só médico? Sim, que utiliza. Não trabalho. Eu trabalho com ácido hialurônico. Esses são produtos permanentes, né? Então, eu não trabalho. Eu trabalho com produtos que são absorvíveis.
né, como o ácido hialurônico, né, os bioestimuladores de colágeno, que são hidroxiapatito de cálcio, PLLA, né, que são nomes técnicos, né, mas que são produtos que eu posso trabalhar, né, tranquilamente. Mas alguém chega pedindo alguma coisa com a qual você não trabalha? Não, né? Já sabem. Já sabem. Né? Já tive pacientes que chegam no meu consultório querendo fazer procedimentos, mas que já têm o PMMA. Então, eu não faço, porque eu não sei a reação daquele produto que eu vou utilizar juntamente com o PMMA que ele tem. Então, eu não faço procedimento nesse caso. Na face? Na face, no glúteo, sim. Glúteo também? Também. Eu falei agora há pouco, aqui está falando só de face, né? Agora que você falou que os glúteos, né, a bunda também preocupa a mulherada do Brasil. Há muito procedimento nessa região do corpo? Tem muito procedimento. Antes, né, até o momento, a face, ela é mais, como é algo assim, né, que tá todo mundo vendo, então tem uma preocupação maior em relação à estética facial. Mas a procura está sendo muito grande, principalmente algumas épocas do ano, tá, para realmente fazer a estética. Verão? Glúteo. Isso, verão, carnaval. Carnaval também. Carnaval também. Mas o que que pode ser feito no glúteo como procedimento estético? A gente faz bioestimulador de colágeno, porque também, com o passar dos anos, tem uma flacidez. Qual o nome? Bioestimulador de colágeno. Estimular a produção do colágeno. Isso, estimula a produção do colágeno. Então, assim, isso é um tratamento, né, que ele pode ser feito no corpo inteiro, inclusive no íntimo. E também preenchedores, tá, muito utilizados, porque a mulher, né, a mulher e o homem também procura para o glúteo, né, uma estética glútea. Então, que é o bumbum mais o quê? Arredondado, né? Então, coloca-se o quê? Produtos, né, que vão preencher aquela região. Ácido hialurônico preenche o bumbum. O mesmo ácido hialurônico que a gente coloca nos lábios, né, em regiões da face, tem os próprios para o bumbum. A gente vê, acaba sendo meme na internet, aquelas pessoas que usam a boca fica muito deformada. Sim. São lábios muito protuberantes, que ficam nitidamente, não é natural. Sim. Isso daí você orienta para... Não é a pessoa que diz, eu quero 20 ml disso daí, não, né? Não. Geralmente, é muito engraçado, né, falar sobre... interessante. Muitas mulheres chegam no consultório com uma foto. Tá? Eu quero a minha boca igual da fulana de tal. Né? É assim? Isso acontece. Tá? Não é raro, isso acontece. Né? Como a boca da Angelina Jolie, que é uma boca carnuda, uma boca bonita. Né? Mas nasce outra vez, então, senhora. É quase que isso. Fala, olha, ela tem uma anatomia, você tem outra. Né? Eu posso preencher os seus lábios, mas eu posso ficar aqui, preencher né? Ficar o dia inteiro aqui tentando deixar a sua boca parecida com a dela, mas não vai ficar, porque a sua boca é de uma forma, a dela é de outra. Né? Então, isso tem que ser muito bem explicado para o paciente, porque ele tem uma expectativa. Né? E trabalhar com expectativa não é fácil. É porque você não sabe o que está dentro da cabeça do outro, né? O que é expectativa. Por isso que muitas vezes o paciente, aquele paciente, né, que procura constantemente um consultório, né, sempre infeliz com a sua face, por mais que esteja com procedimentos, que ela esteja bonita, mas ela não está se vendo bonita, muitas vezes ela precisa de um acompanhamento psicológico, né, porque é algo que não está bem com ela. Né? Então, assim, muitas vezes eu já tive que ter essa conversa com pacientes. A boca, ela tem um formato, cada um tem um formato. Cada um tem um formato. Não tem como alterar esse formato. Não. Ele pode ficar mais grosso, mais fino, mas ele não altera o formato. Não, assim, ele pode alterar. Hoje tem cirurgias para isso, né? Não é o que eu trabalho, né? Mas ele altera muito pouco a estrutura labial. Muito pouco. Tá? Então, assim, não adianta ela chegar com uma foto de uma atriz, de uma parente que ela gosta, ou da amiga que fez, né, os lábios, que se ela tiver os lábios muito diferentes, com uma outra estrutura, não vai ficar igual. Né? Então, e hoje, né, como você bem disse, né, bocas muito
protuberantes, né? Hoje as mulheres já estão procurando algo mais natural. Né? Só uma hidratação, só para retirar mesmo a flacidez que fica nos lábios, para deixar uma boca mais bonita. Aquelas rugazinhas que tem em cima que a gente chama lados, de código de barra. Código de barra, né? Eu ia falar isso, mas falei, sei lá, a mulherada pode ficar brava comigo, né? Não, mas a gente chama de... Assim como tem pé de galinha aqui pé também, de né? galinha, né? Marionete, bigode chinês, então esses são os... Isso é curável? Isso é tratável. Às vezes não fica o resultado 100%, mas melhora bastante com procedimentos. Os injetáveis que você aplica, pelo que você disse, são todos absorvíveis, ou seja, Sim. num tempo eles vão ser absorvidos pelo organismo e, consequentemente, não vão mais dar aquele resultado. É preciso Sim. buscar outra vez o procedimento. E quanto tempo isso vai? Então, isso vai depender, inclusive, da saúde da paciente. Se é uma paciente que está bem, né, ou do paciente, que esteja com todas as suas vitaminas, ok, né, vitamina C, vitamina D, vitamina B, se é uma pessoa que se hidrata bem, bebe água, tem uma vida saudável, esses produtos, eles tendem a durar mais, tá? Pessoas que não precisam tomar anti-inflamatórios, né, vamos supor que faz o procedimento, passa 2 meses, tem uma necessidade de tomar antibiótico, anti-inflamatórios, também vai interferir, tá? Então, é muito difícil de falar assim, quanto tempo vai durar, né? Porque, inclusive, essa é a primeira pergunta que os pacientes fazem. Vai durar quanto tempo? Né? E é algo difícil, porque vai depender do produto que eu utilizo, eu tenho que conhecer muito bem do produto, para saber que naquele lábio eu tenho que usar determinado produto, para saber que naquele mento eu tenho que usar outro produto, para que tenha uma durabilidade. Então, isso aí já é o que o profissional precisa saber. Produto, né? Se esse paciente está bem e se a técnica que eu utilizei é a técnica correta. Então, tudo isso. E aí tem o fator que é intrínseco ao paciente. Se ele está bem de saúde, se ele se hidrata, se ele tem uma vida saudável. Então, assim, é muito difícil, né, falar assim, não, dura de 6 a 8 meses, dura 1 ano. O que é certo eu falar é o seguinte, você colocou hoje 10 ml de ácido hialurônico. Daqui uns 6 meses, você volta para eu ver como está, para a gente fazer uma manutenção. Aí não quer dizer que ela vai colocar 10 ml. Vamos supor que eu vou fazer um refinamento onde esse paciente meu precisa de 4 ml. Então, se constantemente ele fizer essa manutenção, vai ficar sempre bem. Por quê? Porque ele tem que pensar que ele está envelhecendo. Né? Tudo vai caindo, né? Literalmente, né? Literalmente. Essa é a queixa. Parece que derreteu tudo, caiu tudo. E é isso mesmo. É isso mesmo. A lei da gravidade é irrevogável. Não tem como, né? Então, vai depender de vários fatores, tá? Para que é uma pergunta constante e é algo assim difícil de responder para o paciente algo certo, né? Se ele for seguir a bula, aí é outra coisa, né? Eu não posso seguir só a bula do remédio, do produto, tá? O tempo que ele vai durar. Eu tenho que ter... São vários fatores. É claro que você não consegue definir uma data, assim, né? Tudo bem. Depende do corpo do paciente. Depende da de genética tudo dele também, né? Você não trabalha com silicone, isso não? Silicone não. É um procedimento já médico. De cirurgia plástica. Sim. Né? Não é injetável, ele é colocado. Não, ele é colocado. Nós estamos falando da face, falamos agora dos glúteos, né, da bunda, mas existem procedimentos estéticos íntimos, né, de vagina e pênis. Como é que é isso? Existe sim. Há procura para isso? Existe, há procura. Inclusive, hoje eu fiz um procedimento estético íntimo feminino. Feminino. Tudo vai derretendo e a elasticidade da pele, né, vai também, a gente vai perdendo a elasticidade da pele. Então, quando eu falo de vulva, né, de monte pubiano ali, quando eu falo de estética feminina, vai acontecendo a mesma coisa, vai acontecendo na face, tá? Vai ficando flácida. Então,
o que é o desejo? Né? Que ela volte a ter uma aparência melhor, mais jovial, como o rosto. Né? Então, essa é a queixa, tá? Então, ela quer mais o quê? Gordinha, né? Ou se é muito gordinha, quer esvaziar. Ou se está escurecida, né? Manchada, com axila também. A gente faz o quê? Um procedimento de clareamento. Então, a mesma queixa que é da face é a mesma queixa que é da pepeca. Clareamento também clareamento é também. Uma reclamação, É, né? Uma reclamação e uma das maiores que nós temos em consultório. Porque eu, às vezes, usa muita roupa apertada, a forma como se depila, né? Como faz a depilação, por exemplo, com cera ou com lâmina, é um fator, tá, que leva isso a escurecer. E laser? Laser é o melhor. Ele, inclusive, ajuda a clarear. Né? Ele evita que escureça, vamos dizer assim, melhor. A pele, por exemplo, é uma coisa normal. A gente vê que, quando ela junta-se... A pele, ela é clara quando está aberta, mas em alguns momentos, quando você vê algumas partes do corpo, ela está fechada, você vê que escurece. A cor muda. Né? Isso tem como corrigir? Tem como corrigir também. Tá? Nós estamos sempre, né, expostos a fatores, né, que levam ao escurecimento da nossa pele, as manchas, por exemplo, as lâmpadas, os raios solares, o tipo de roupa que a gente utiliza, por exemplo, na axila, o desodorante, né? A mulher tem um outro agravante que é a questão hormonal, né? Depois, quando está ali na pré-menopausa e menopausa, tudo fica diferente. Né? Tudo fica diferente, a flacidez aumenta, os escurecimentos, manchas, então tudo muda. Você conversa isso daí também para saber se ela passou da menopausa, Sim. Porque o procedimento vai ser outro? Sim, ela tem que entender que a fase que ela está vivendo, né, que é um fator, né, que está levando, por exemplo, a aparecer manchas na pele, né? Pode ser o quê? O fator hormônio. Né? Eu tenho algumas queixas também, faço procedimento e dura pouco. Quando a gente vai ver, a taxa de hormônio está baixa, né? Então essa pessoa está numa pré-menopausa. Então, por isso que a gente fala aqui, primeiro é a saúde, primeiro é esse equilíbrio, depois a estética, porque interfere. Se uma pessoa de 60 anos, uma mulher de 60 anos, eu só vou falar mulher porque 99% da clientela é mulher, mas uma mulher de 60 anos, você vai poder fazer o melhor de 60 anos, ela não vai voltar para 40. Não. É isso que tem que ficar claro para ela, né? Tem que ficar muito claro, né? Eu faço você ficar a melhor mulher de 60. Sim, e eu acredito nisso. Essa é a estética que eu acredito. Eu não quero, por exemplo, eu tenho 50, eu não quero ter 50 com cara de 20. Eu quero ter 50 bem. Eu quero me sentir bem com a idade que eu tenho. Porque se a pessoa tem 50, ela quer ter cara de 20, ela está no lugar errado. Né? Não fazemos mágica. Ela está no lugar errado. Ela emocionalmente ela não está bem. Ainda falando de procedimentos íntimos, homem também procura. Sim, homem também procura. E está bem alta. Que tipo de procedimento o homem procura numa clínica de estética? Bom, o que ele procura é o aumento peniano. Tá? O aumento peniano, na verdade, a gente não aumenta nem o comprimento, é a espessura. Mas ele acaba ganhando uns centímetros no comprimento. Né? Então, você fica falando isso, vai juntar de gente lá, todo mundo acompanhando aqui, depois você passa porque há uma preocupação na cabeça masculina que é um negócio louco demais da conta, né? E muitas vezes ele procura, nem é porque é pequeno, mas é porque ele acha que deve estar maior, entendeu? Ele sente vergonha de colocar uma sunga, né? Porque quando olha tem que ter o quê? Um volume. Ele fica com vergonha, às vezes, joga futebol ou pratica algum esporte no vestiário, vê alguns homens que têm o pênis maior, e aí ele olha pro dele e acha que tá pequeno, ele se sente envergonhado. Né? Porque tá o bullying também, não podemos esquecer que entre homem é uma gozação sem tamanho. Então, se o cara não tiver próprio legal, ele, né, pode balançar. Isso, e também ele tem que entender que, por exemplo, se ele pega um africano
olha para um pênis de um africano e ele é brasileiro, né? Tá olhando para um pênis africano, é lógico que é maior, né? Então tem inclusive essas diferenças. Tem PNA também, né? Então assim, mas tem uma procura grande, tá? Por profissionais, por pacientes, né? Em relação ao aumento peniano. E qual o procedimento para isso? Bom, a gente utiliza toxina botulínica, porque tem alguns pênis que são como se eles fossem embutidos. Uhum. Isso, ótimo, isso mesmo, é essa palavra que a gente utiliza. Embutidos. Então, a toxina é muscular, é no músculo. Então, a gente desprende e coloca ácido hialurônico. É o mesmo para a bunda? Isso. O glúteo? Uhum. É o mesmo. É o corporal que a gente utiliza. Ele pode ter um aumento de 5 centímetros, 6 centímetros, mas assim, no mínimo 10 ml, que a gente utiliza para ter um bom resultado. Aí ele continua fazendo a manutenção. Isso daí, de alguma forma, você tem alguma informação sobre a funcionalidade? Não afeta a funcionalidade, muito pelo contrário. Se ele estiver com autoestima... Geralmente, quando ele procura, é porque ele está com autoestima baixa, né? E quando ele vê, né, que aumentou, né, que ele volumizou aquele pênis, que agora ele consegue, né, tirar a roupa no vestiário, que ele consegue tirar a roupa, né, começa a ter parceiros ou parceiras, né, começa a ter elogios, aí ele melhora a atividade sexual. Toda preocupação que homem, porque o falo, né, é um símbolo fundamental na cabeça de alguns homens, né? Sim. Da masculinidade de um modo geral. Tanto Sim. é que eu me lembro, eu já fiz vasectomia e é comum as pessoas terem medo, preferem que a mulher faça uma ligadura de trompa, né, uma esterilização. Por medo de ficar ele acha, não vai mexer naquilo não. E se desliga algum fio, né? Então ele já fica preocupado. Fica. Então, por isso que eu estou perguntando a respeito desses procedimentos, né, que injeta isso, injeta aquilo. Eles são biocompatíveis e absorvíveis, né? Da mesma forma como é na face e no glúteo. E a gente tem que ter a técnica correta, né? Sim. Conhecer a anatomia, né? Então, o profissional tem que conhecer muito bem a anatomia, onde estão os nervos, onde estão as artérias, onde eu posso injetar, onde eu não posso. Porque é uma área muito irrigada. Muito irrigada. Como na face, como no glúteo, como em qualquer região do corpo, né? Então, eu tenho que saber muito bem a anatomia. Bom, vamos voltar para a face aqui, depois a gente pode voltar lá para o glúteo, mas quanto é que fica um procedimento, alguém que quer fazer assim, que eu quero só melhorar minha aparência, né? Não precisamos entrar em detalhe do tudo que vai fazer, não, mas alguma coisinha que dê a ela uma satisfação de olhar no espelho e falar, fiquei bacana agora. Quanto fica um procedimento desse? Bom, isso vai depender de cada paciente, né, do que ele necessita e tal. Mas hoje eu falo que a estética, ela se popularizou, né? Porque antes a estética era para quem realmente tinha um alto poder aquisitivo. Hoje não. Hoje a estética tem para todos os bolsos, né? Porque tem muito mais produtos que antes, né? Que se eu pegar ali na 2002, por exemplo, quando começou os bioestimuladores escolares, só tinha um tipo de bioestimulador, no mercado. Então, como hoje tem vários, então ficou mais acessível, Sim. Tá? É complicado dar assim, um valor, mas... A pergunta, só para explicar a pergunta que eu fiz, baseado numa resposta que você deu lá atrás, se alguém procurar ácido hialurônico ou qualquer coisa de R$400, ou aplicação de Botox por R$400, essa pessoa vai se dar mal. É por isso que eu quero pelo menos saber assim, mínimo... Olha, a partir disso daqui, cuidado, que você pode estar entrando numa boca de porco. Entendi. Então, assim, uma toxina. Então, ótimo, né? Ter me dado esse feedback aí. Uma toxina. Um profissional sério que usa toxina com Anvisa, né? Que tem que ser... Né, uma toxina de boa qualidade, de procedência, não pode ser menos de R$1.000. Tá aí, já é uma base para a pessoa
Olha, eu faço isso daí por 500, vai ficar bonito, vai ficar perfeito. 500 é paciente modelo, onde ele paga o produto. Entendeu? Ele paga o produto e quem realiza, lógico que com a supervisão do professor, né? Quem realiza é o aluno. Esse é o valor de paciente modelo, R$500. Inclusive, nos meus cursos, né? Eu tenho uma empresa de cursos, eu tenho uma sócia. Então, quando a gente faz curso, a toxina é R$500. R$500. Mas a pessoa vai lá sabendo que ela vai ser um modelo. Sim, né, ela é paciente modelo. Paciente. Isso. É claro que ela vai ter todo o cuidado, trabalhada, né, com as preocupações. Sim, o mesmo produto que eu estou utilizando lá é o que eu utilizo no consultório, tá? Mas quem está fazendo é o aluno sob minha supervisão da minha sócia. Pessoas jovens procuram também. Porque a juventude é sempre a coisa mais bonita, né? A juventude é a ave do paraíso, todo mundo acha que o jovem, se bem que o jovem, dependendo o espírito dele, a autoestima, ele acha que ele nunca está bem porque ele está sempre se comparando com alguém, aquela falta de autoconfiança faz ele ficar sempre diminuído. Mas jovens procuram também clínicas de estética? Procuram. Jovens procuram. Lindas, sem nenhum defeito. Aos nossos olhos. Mas a gente costuma falar assim, o que é belo sempre pode ficar mais belo, né? Mas procuram sim, para um lábio, né? Às vezes tem vergonha de tirar foto de perfil, que não acha seu perfil bonito, então pede para fazer um mento, arrumar um nariz. Esses são os mais comuns. Um narizinho, um lábio. Sim, mas você que não é cirurgiã plástica, só procedimentos estéticos, dá para melhorar o nariz? Fazer um tadinho? Sim, dá, sim. Com ácido hialurônico, com fios. Você é quase uma artista plástica, né? Porque você tem que fazer modelagens. É uma arte mesmo. Porque é uma arte mesmo, porque você vai fazendo aquele procedimento, olhando com calma para ver como que está, tira foto, olha, passa a mão, é uma arte mesmo. O resultado aí, se na hora, por exemplo, você aplicou ácido hialurônico, ele reage na hora? Sim, na hora. O preenchedor, a gente já vê o resultado na hora, mas ele fica melhor ainda com 20 dias. 20 dias. É porque o ácido acomoda, como se ele realmente acomodasse no lugar onde ele tem que ficar. Eu estava pensando agora há pouco, a gente falou sobre esse procedimento do bumbum, né? Da bunda. O ácido hialurônico, você tem que pelo menos saber que as duas partes têm que ficar proporcionais e tal. Sim. Só que a gente passa o tempo todo sentado sobre a bunda. Não atrapalha, não estraga o trabalho seu? Não estraga, porque assim, lógico que depois de todos os procedimentos tem os cuidados, né? Então, por isso que é importante saber o ácido que vai usar, se é o ácido correto para aquele local. Entendeu? Se eu uso um ácido que não é, por exemplo, um ácido que é para a boca, eu coloco no bumbum, ele vai ser absorvido mais rápido e conforme ele, por exemplo, se ele sentar, né, se ele ficar de uma postura inadequada por um tempo, pode ser que amasse, vamos dizer assim, tá? Então, tem alguns cuidados, sim. Uma outra preocupação, por exemplo, quando você coloca ácido para preenchimento da bunda, claro que ela expandiu pele. A absorção daquilo com o tempo não faz depois também a flacidez ser maior? Não, porque geralmente o ácido ele vai ocupar um lugar que está vazio. Mas ele vai ser absorvido com o tempo? Vai ser absorvido. Ele não absorve 100%, por isso é importante a manutenção. Fazer sempre essa manutenção. Agora, vamos supor, uma pele muito flácida, seja do bumbum, seja íntimo, seja do rosto. É importante primeiro eu tratar a flacidez. Depois eu preencho. Porque você concorda comigo que se está flácido eu preciso muito mais preenchedor? Sim. Então, inteligente eu usar primeiro o bioestimulador para melhorar a qualidade daquela pele, para que depois eu faça o preenchedor. Primeiro, eu vou estar trabalhando corretamente, o paciente vai gastar menos e ele vai ter um resultado melhor. Esse estimulador de colágeno,
ele é para sempre? Para sempre. Para sempre. Para sempre. E o ideal é começar com 25 anos. O que é? Cápsula, injeção? Injeção. Injeção? Isso. São produtos injetáveis. Injeta no lugar que está flácido ou no corpo que ele resolve depois? Não, eu tenho lugares específicos para injetar, por exemplo, na face, para que me dê um efeito que a gente chama de efeito lifting, que é o que todo mundo quer. Né, que é esse efeito, né, de rostinho em pé. Então, eu tenho o local certo para aplicar. Tanto no bumbum... que você quer o resultado. Isso, que vai me dar aquele resultado. Tá? Como no bumbum, como em toda parte. Sim, mas aí você continua aplicando permanentemente esse estimulador de colágeno para que a pele fique daquele jeito naquele lugar. Isso. Então, eu faço a aplicação, eu sempre recomendo aos meus pacientes que façam pelo menos 2 vezes ao ano, porque a gente continua envelhecendo. Sim. Então, eu tenho que fazer com que esse produto, com que essas células trabalhem melhor, né? Que elas realmente produzam fibroblastos e colágeno. E hoje no mercado o que mais se vê nos congressos, né, na boca dos estetas, é sobre tratamentos regenerativos, que realmente são tratamentos. O que é regenerativo? Vai regenerar a célula. Também são tratamentos injetáveis, né, que a gente realiza e que vai fazer com que as células elas renovem. Ela regenera, ela é um biorremodelador celular. Falando assim, mais grotescamente, né, grosseiramente, é o seguinte: o bioestimulador, ele vai fazer com que a célula produza mais colágeno. O biorregenerador, ele vai fazer com que as células que estão envelhecidas se renovem. Eu posso trabalhar os dois juntos e esse resultado vai ser muito melhor. Sim, esses medicamentos estão chegando no mercado já? Já estão no mercado. Estão no mercado? Já. E a gente tem aquela mania de comprar também, se a gente é médico, é louco, é tudo. Isso daí é comprado abertamente ou só com recomendação? Porque toda vez que começam uma onda, por exemplo, agora tem o Ozempic, tem o Mounjaro, quer dizer, isso já vira até contrabando. Vira contrabando. Porque as pessoas enlouquecem, elas querem resultado. Então, quando você fala uma coisa dessa aí, um regenerador celular, daí a pouco aparece no mercado, aparece comercial, aparece nas redes sociais e as pessoas vão ficar doidas querendo isso daí. Isso é comprado, é um produto médico, né, hospitalar, vamos dizer assim. Ele é um produto que só o profissional da saúde, esteta, pode comprar e que tenha o alvará da vigilância sanitária. Uma empresa, né, um distribuidor sério, ele pede tudo isso ao profissional. Senão ele não vende. Mas aí a gente sabe, né, que tem um jeitinho, né? Que tem um jeitinho, né? Aí um colega compra para outra que não é profissional, né? Você, ao longo dessa nossa conversa, você foi pontuando algumas coisas que é muito importante. Você examina o paciente, você vê o tipo de pele, você vê a idade, você vê o que pode ser feito ali. Quer dizer, não tem aquele negócio, eu tomei o remédio que me acabou a minha dor, tal para você, né? Não pode ser assim. Ou seja, cada paciente, num tratamento estético, tem um procedimento específico, personalizado. Isso, justamente. O tratamento, ele é individual, ele é personalizado, né? Não quer dizer que a minha amiga foi no fulano de tal e usou tais produtos, não quer dizer que nessa paciente eu vou utilizar, né? Porque muitas vezes o paciente fala assim, não, minha amiga foi no doutor ou da doutora fulano de tal e usou vou dar um nome aqui de um produto, o Sculptra. Eu quero usar ele também, porque ele é muito bom. Mas o Sculptra é um bioestimulador de colágeno que não é para todo tipo de pele. Não é para toda pessoa, né? Não quer dizer também que a amiga colocou 2 ml de ácido hialurônico no lábio, ela às vezes nem cabe os 2 ml. Então, cada um vai receber o tratamento que precisa, adequado para ele. Você, como todo mundo reclama quando faz alguma coisa, né? Isso é normal no ser humano. Alguém já foi lá e falou assim, olha, mas minha amiga que fez com a doutora fulana de tal, ela ficou com o lábio assim, eu vim aqui, a senhora falou que não podia tal, e não ficou do jeito que eu queria. Tem essas reclamações também?
Assim, até que nunca recebi, não, esse tipo de reclamação, não. Porque às vezes a gente ouve aquele negócio, a comparação de procedimentos, né? Fez com alguém e eu queria também naquele resultado. Sim, Tem a questão do lábio, né? Esse é o mais comum. A minha amiga fez o lábio dela, ficou assim, eu quero que o meu fique do mesmo jeito. Não tem como. Você consegue convencer? Consigo. Consigo. Né? Consigo porque se eu não convencê-la, é melhor não fazer. A complicação, e a gente viu que todos esses problemas que viram notícia é por conta de complicações. Sim. Mesmo com toda a sua especialidade, você com doutorado às portas aí, com mestrado, com uma carreira como docente, longa carreira de docente, quer dizer, há sempre um problema que pode ocorrer. Sim. Ocorre que tipo de problema? Assim, não é que ocorre, o que pode ocorrer? Eu sempre falo que só não acontece complicação, intercorrência com quem não faz, né? Porque todo mundo, isso pode acontecer, tá? Eu já tive intercorrência, já tive com o meu paciente, né? Já tive um processo infeccioso, mas que foi tratado, né? Rapidamente e tudo bem. Então, isso pode acontecer, sim. Por N fatores. Inclusive, por exemplo, se ela fez um procedimento estético, passou a mão suja, contaminada, porque ficam pertuitozinhos, né, no local. Se ela passa a mão suja, ou se ela tem animal em casa, pega o animal, passa a mão no... E até isso pode levar. O paciente teve uma crise de sinusite. Sinusite é uma infecção. Então, pode ter também, pode levar um processo infeccioso naquela região. Quem faz procedimento estético no rosto, ele tem que ter muito cuidado. A vida dele muda em termos de hábitos ou não? Ou depois de determinado tempo ele pode seguir uma vida normal? Vida normal. Toma sol, passeia, sem problema. Normal, atividade física, trabalha, normalmente. Eu acho que a gente aprendeu um bocado nessa conversa com a doutora Sui Siqueira Peclá. Aprendeu muito e o mais importante que eu acho de tudo isso foi alertas, né? Essas explicações que servem como bandeirinhas para indicar, olha, isso aqui não pode, isso daqui não pode, para ajudar muitas pessoas a decidir na hora de um procedimento. Aquelas que querem fazer um procedimento estético. Foi um prazer te receber aqui. O prazer foi todo meu, né? Eu espero ter contribuído, né, com a comunidade, né, que realmente saibam, né, procurar um profissional, que estética é saúde, né? Estética deixou de ser algo supérfluo. Hoje, quando a gente fala de estética, a gente está falando de bem-estar, qualidade de vida, autoestima, e tudo isso é saúde. Né? Então, sim, se você for ver o que é saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar completo, né, do indivíduo. Então, se você se olha, não está se sentindo bem, por que não fazer um procedimento estético? Não tem problema nenhum, né? Tá certo, eu quero ver uma boa pessoa no espelho quando me olha. Isso, justamente, é isso mesmo. Muito obrigado, foi um prazer. A Sui Siqueira Peclá, ela é esposa de um amigo e foi ele que me recomendou que eu conversasse. É o Murilo Peclá, que foi produtor de televisão durante muitos anos, hoje é advogado que trabalha na área de direito de sucessão, inventários. Né? Isso. E ele falou, olha, eu vou levar ela aí, eu quero conversar, eu quero aprender alguma coisa e ajudar as pessoas a entenderem como é que podem fazer procedimentos estéticos. Doutora Sui Siqueira Peclá, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer para mim. Muito obrigada, prazer foi todo meu. Espero que tenha sido útil para você, que você possa ter aprendido alguma coisa. Por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque isso ajuda a gente a conseguir apoio para produzir mais conteúdo. Até a próxima edição do Pode Tudo. Apoios Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.